Fórum Paulista de Desenvolvimento. E nós passaremos agora a agenda de direito empresarial. Então, muito importante na retomada do emprego, no trabalho que vai ser feito pós-pandemia. Então, com a palavra, o doutor Nelson Williams, que nos falará sobre direito empresarial pós-pandemia. Olá. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando de um fórum tão importante e num momento tão importante da nossa vida em sociedade, que é falar de direito empresarial e o pós-pandemia. Lógico que é um grande desafio tratar desse tema quando nós hoje estamos enfrentando ainda esta pandemia e diríamos que nem estamos ainda vendo que está diminuindo, né? Nós tivemos na semana passada números assustadores de mortos e de contaminados, mas cabe a nós, as pessoas que estão à frente de grandes operações, e eu, por estar à frente de um grande escritório de advocacia voltado para o segmento empresarial, temos que estar adiantando, né, procurando se antecipar aos fatos. Quando começa a crise em fevereiro na Europa, principalmente na Itália, aquilo já vinha me chamando a atenção. Foi quando eu despertei que poderia se replicar aqui no Brasil mais ou menos o que estava acontecendo no continente europeu e, em especial, na Itália. Eu tenho problema de insônia, nas madrugadas eu passava pesquisando o tema e vendo, inclusive com alguns amigos que moram na Europa, em especial na Itália, o que estava acontecendo, já mais ou menos prevendo que aquilo pudesse se replicar no Brasil. E a ato contínuo eu também compartilhava nos grupos de WhatsApp do escritório a minha preocupação. No início, alguns me taxaram que eu estava parecendo um profeta do caos. Eles acreditavam que não aconteceria no Brasil. Mas é melhor a gente se preparar para o pior e ser surpreendido com o melhor do que não estar preparado. E esta pandemia é algo que a nossa geração não viu, a geração de nossos pais também não viram, ou seja, aquela que nós temos em 1918 a 1920, que é a gripe espanhola, com certeza não se assemelha ao que nós passamos hoje. Primeiro, nós lidamos com um país diferente. Em 1918, 1920, nós tínhamos um país agrícola, um país muito mais do campo. Hoje não, nós temos um país industrializado, um país diferente, uma quantidade de população diferente. Então, é um desafio muito grande para nós hoje fazer a leitura, porque nós não temos paralelo. Porém, nós percebemos que há uma crise realmente aguda, essa crise terá reflexo, nós já estamos sentindo esse reflexo, em especial na economia e na forma como nós lidamos com o nosso semelhante. Hoje, todos nós estamos vivendo um momento de contenção. Sabemos que isso irá passar, sabemos que irá ser superado. Agora nós precisamos estar preparando esta retomada. Muito recentemente eu escrevi um artigo na revista Forbes intitulado Plano Marshall Jurídico para o segmento empresarial em especial, visando a retomada. Desse projeto, nesse artigo eu cito, e depois nós fizemos, o escritório desenvolveu um projeto que foi apresentado para pessoas do segmento governamental que podem ser aplicados para nos auxiliar em especial os empresários nessa retomada. Nesse projeto constava a suspensão de várias medidas judiciais que nós tínhamos no nosso ordenamento, em especial protestos, buscas e apreensões de máquinas, equipamentos, veículos, a questão da falência, a suspensão de pedidos de falência, um aumento para a possibilidade de medidas emergenciais visando a contenção de dano, em especial os contratos civis, no ordenamento civil, os próprios contratos no segmento trabalhista. Então, nós apresentamos um projeto bem amplo, visando esta retomada, e inclusive é intitulado Plano Marshall Jurídico da Retomada. Por quê?
porque nós ainda estamos atravessando a crise, já estamos sentindo os reflexos. Eu tenho conversado com muitos empresários que viram o seu faturamento, as suas receitas despencarem de 30% até 90%. Ou seja, e nós temos ainda uma retomada lenta e gradual. Ela não será uma retomada, voltou tudo como era antes, ou seja, ela será gradual, e esse gradual possivelmente vai até o final do ano. E essas mudanças vêm mudando a relação de consumo das famílias brasileiras. E nós devemos, como lideranças, estarmos preocupados principalmente com o nosso contrato social. O Brasil, felizmente, tem hoje instituições fortes, instituições com condições de dar respostas. Nós temos visto, em especial aqui no estado de São Paulo, na data de hoje, já está começando a desmontar o primeiro hospital de campanha que foi montado, que é o Hospital do Pacaembu, que é um bom sinal, ou seja, a capital respondeu bem com relação aos cuidados à população em geral. E agora nós estamos vendo uma proliferação da pandemia nas cidades do interior. Mas também temos certeza que haverá uma resposta à altura para superar essa crise de saúde. E nós vamos ficar aqui mais voltados à questão de como será essa retomada na área econômica e na área empresarial. Como eu já bem disse, é necessário um plano Marshall jurídico, ou seja, mais amplo, não apenas econômico. A área econômica tem dado boas respostas, eu diria, principalmente com os auxílios aos pequenos e micros empresários e também disponibilizando linhas de crédito, mas é necessário uma preocupação também com a questão judicial. Senão, o que nós vamos ter na retomada? Uma avalanche de processos, uma avalanche de ações que vão congestionar o judiciário e, ao mesmo tempo, vão travar totalmente a operação empresarial. E essa, hoje, é a nossa grande preocupação. Eu tenho alertado os advogados, os colegas, inclusive tenho feito menção nisso em minhas lives que tenho feito, minhas reuniões com a Ordem dos Advogados, para chamar a atenção dos advogados que, neste momento, os advogados da advocacia têm um papel muito importante na retomada, principalmente nas questões sociais, para nós não deixarmos haver um colapso do sistema judicial. Porque nós temos aqui um momento de uma crise, um momento de exceção, e logo nós esperamos que haverá a retomada. Só que essa retomada ela não deve ser precedida de uma avalanche de processos, porque nós temos vários contratos que estão suspensos em virtude de quarentena, de lockdown e dessas restrições. A hora que vier a retomada, se não houver como nortear esse reinício, nós teremos essa avalanche. E essa proposta ela tem sido apresentada para a advocacia fazer parte da solução e não parte do problema. Hoje o advogado ele tem um papel muito importante de apaziguador desta retomada, um apaziguador social. Não colocar mais gasolina na fogueira, como se diz. Então, essa preocupação nós temos externado para os entes governamentais, inclusive apresentamos um projeto que seria mais ou menos uma baliza com relação a essa retomada e o que nós entendemos por necessário. E eu diria que a grande novidade deste projeto é uma proposta de que seja proibida a entrada, ou seja um pré-requisito para a entrada de qualquer medida judicial na esfera civil e trabalhista que seja passada por uma audiência de conciliação, ou seja, uma audiência onde as partes, antes de ingressar na justiça, tenham que se reunir, onde seria lavrada uma ata, essas reuniões seriam gravadas, pode ser em escritórios de advocacia, podem ser nos estabelecimentos da Ordem dos Advogados, como também pode ser em estabelecimentos que representatividade empresarial ou sindicatos. Não há nenhum problema que seja nesses ambientes, mas que seja um pré-requisito para a impetração de qualquer medida judicial, com qualquer ação judicial, que haja uma audiência de conciliação, ou seja, haja um filtro, e que os advogados estejam muito preparados para entender a gravidade do momento, porque não adianta você forçar o cumprimento de um contrato onde é impossível que se cumpra esse contrato.
Tá? E essas medidas de ser necessário, ser um pré-requisito para a entrada de ações cíveis e trabalhistas de uma audiência de conciliação, ela coloca uma trava para que evite a avalanche de processos que podem vir pós-pandemia. Então, eu diria que esse projeto se assemelha muito ao que nós temos nos Estados Unidos, no sistema judicial americano, onde é muito comum que antes que as partes ingressem, busquem a solução via tribunais, que haja uma reunião dentro ou dos escritórios de advocacia ou de entidades representativas, quer seja sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, quer seja em federações de indústria ou associações, para que as partes possam tentar uma conciliação, um acordo. Eu já participei de várias reuniões desse tipo, onde as partes estão propensas a um litígio, e nós resolvemos tudo numa reunião entre os advogados, onde ali é explanado toda a situação, você acaba entendendo a conjuntura e acaba fechando um acordo, ou seja, você evita que haja uma avalanche de processos buscando medidas judiciais, que no final acaba sendo mais demorado, mais custoso e pode levar à bancarrota muitas empresas. Então, essa é a mensagem que eu venho trazer hoje para o segmento empresarial, um plano Marshall jurídico, visando evitar uma avalanche de protestos, evitando uma avalanche de ações de buscas e apreensões, evitando ações de despejo, evitando uma série de medidas, né, a própria falência das empresas, pedidos de falência, evitando essas medidas que já seriam medidas extremas, que vão acabar congestionando o judiciário e criando mais problemas para a nossa sociedade. Acredito que nós vamos sair, sim, dessa crise, vamos ter a retomada. Hoje nós temos um instrumento que é muito valoroso para vencer essa pandemia, que é uma medicina avançada, e também nós vivemos hoje a era digital. Né? O escritório, por exemplo, desde o início desta crise, ele continua trabalhando em home office. Nós estamos hoje com 95% do nosso contingente em home office, 5% ainda que são os sócios trabalhando no escritório, e nós estamos plenamente ativos, porque com todas as medidas de segurança. Por quê? Porque nós vivemos hoje a era digital, que acaba sendo um facilitador. Acredito que nós vamos ter uma retomada, sim, nós vamos vencer e vamos superar, mas é necessário atitudes neste momento que visem pôr ordem em toda essa retomada, para que ela seja menos traumática. Será difícil? Sim, mas será menos traumática e nós vamos superar. Essa é a mensagem que eu tenho para todos vocês e essa é a mensagem que eu acredito, e é para isso que nós todos estamos trabalhando. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Nelson Williams, que fez uma belíssima exposição sobre o plano Marshall jurídico necessário para a retomada de investimento com segurança, com sustentabilidade. Fórum Paulista de Desenvolvimento.